Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de reconhecer todos vocês por estarem aqui, abertos a ouvirem e a conhecerem algo novo e se dispondo do seu tempo para isso. A gente sabe que a gente que é pai sabe o quanto o nosso tempo é valioso e eu reconheço por vocês estarem aqui agora. Eu sou a Vanessa Galvani e nessa aula de hoje, que vai mais ou menos até umas 9h30, eu vou falar para vocês sobre os 3 Cs da educação positiva, que são os 3 elementos essenciais para criar filhos felizes. Eu vou falar para você o que é educação positiva, por que usar a educação positiva e quais são esses 3 elementos. E eu vou te dar uma ferramenta para cada um deles. Esses 3 elementos vão te ajudar, basicamente, a fazer os seus filhos te escutarem. Você vai entender hoje por que o teu filho não te escuta e o que você precisa para fazer para ele te escutar. Eu sou mãe da Alice, de 1 ano e meio, e os meus pais, eles me educaram de uma forma bem tradicional. E eu acredito que muitos de vocês conhecem essa forma tradicional. Lá em casa, a criança não tinha querer, não tinha voz, e nem vontade, sabe? Criança que não tem vontade. Se eu fazia algo bom, não era mais que obrigação. E se eu fazia algo ruim, eu era punida com castigos ou, às vezes, muitas chineladas. E demonstrações de carinho, então, eram raríssimas. E sabe o que aconteceu? Eu cresci e eu me tornei uma pessoa que sempre teve muitos conflitos. Eu tive uma relação muito difícil com meus pais. E isso se deu muito porque eu reproduzi muito o que eu aprendi com eles. Tive muita dificuldade para ter amigos e principalmente para ter relacionamentos amorosos, porque eu não confiava de jeito nenhum nas pessoas. Então, por ter sofrido tanto tempo, eu decidi que quando eu fosse educar os meus filhos, eu iria fazer de uma forma diferente. Completamente diferente. Só que tem um detalhe, eu não sabia como eu ia fazer isso. E aí eu fui fazer educação. E durante os anos que eu lecionei, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre esse assunto. Eu queria entender as crianças, eu queria entender por que elas faziam o que elas faziam. E como eu poderia fazer para educá-las de uma forma positiva. Assim como eu faço com a minha filha Alice agora. Mas eu vou te contar mais pra frente como que eu conheci a primeira linha que falava sobre educar positivamente. Eu queria dizer para vocês que hoje o meu objetivo aqui é que vocês saiam com algo de muito valor para sua vida. Que vocês conheçam essas 3 ferramentas poderosas para transformar o seu relacionamento com o seu filho. E que vocês possam dar um passo além e aprofundar os conhecimentos sobre educação positiva. O que é educação positiva? Por quê? Não é uma coisa que você procura na internet, você acha, né? Educação positiva. E eu vou explicar como que eu cheguei nesse conceito. Na verdade, é o seguinte, a gente que é pai, a gente sabe que nunca foi tão difícil ser pais como nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente está num ritmo insano, a gente se mata para trabalhar, a gente não tem apoio da família, então a gente sabe como que funciona a cabeça de pais, né? A gente está ali com todos aqueles desafios e se não bastasse isso, as crianças são por si só desafiantes, né? Mas o que acontece? Eu sempre acreditei que a criança é essencialmente boa. Elas nascem criativas, elas são sedentas por aprender, por estímulos, elas são curiosas, elas são espontâneas. Então, é muito importante que nós, como pais, nós possamos entender como que funcionam as fases do desenvolvimento da criança, para que a gente possa obter ferramentas eficientes para educar. Em todos esses 15 anos que eu fiquei lecionando e estudando muito sobre isso, eu fui conhecendo várias linhas e teorias que se casavam para eu poder educar de uma forma diferente. Eu juntei todas elas e eu criei essa abordagem da educação positiva. Então, a educação positiva nada mais é do que uma abordagem que eu criei, que segue linhas e teorias que valorizam e respeitam a criança. E como base, eu vou falar algumas. Por exemplo, a disciplina positiva, a comunicação não violenta, educar com mindfulness, parentalidade consciente, abordagem do hand in hand, o coaching para pais. Eu fui estudando e conhecendo todas essas linhas, teorias, cursos, e fui juntando tudo isso, pegando o melhor de cada coisa que eu estudei, aprendi, para criar essa educação positiva, o que eu chamo de educação positiva. Você pode estar se perguntando o porquê usar a educação positiva. Afinal, o que é educar para você? Porque
Muitos pais me procuram e quando eles falam o que é educar para eles resumem educar e ensinar a criança a obedecer. E eu acredito que não é isso. Na verdade, educar é transmitir valores, é estimular um comportamento ético, empático, solidário, reflexível, que vai acompanhar o seu filho por toda a vida dele. É ensinar a tomar boas decisões em situações de conflito, é estimular a empatia, é exercer o diálogo, é você reconhecer os bons comportamentos, é conhecer as fases do desenvolvimento infantil, a fim de entender as diversas situações na jornada da educação e lidar melhor com elas. Mas é, sobretudo, acima de tudo, dar bons exemplos. Quando a gente diz que a criança só aprende na base de palmada, que foi o que aconteceu comigo, na verdade, a gente assume a nossa própria incapacidade de aprender novas estratégias de educação. O que a gente faz? A gente quer um resultado e a gente fica fazendo a mesma coisa e a gente não consegue esse resultado, porque se você repete a ação, o resultado que você vai ter é o mesmo. Isso vem, na verdade, em conjunto com a ideia de que quando você vira pai e mãe, você não tem que aprender nada. A gente não tem que se preparar para isso. A gente não aprende a ser pai e mãe na escola. Mas olha que engraçado. Para tudo na vida a gente estuda. A gente estuda para ter uma profissão, a gente estuda para aprender uma língua nova. Mas para cuidar do nosso bem mais precioso, a gente faz o quê? A gente faz o que a gente sabe. E geralmente o que a gente sabe é reproduzir o que os nossos pais fizeram com a gente. Ou que a gente vê o que a sociedade faz, o que os outros fazem, a gente fala, ai, acho que é assim que faz, né? E aí o que você faz? Você acaba fazendo algo que você já conhece. Só que olha só, a gente pode suportar qualquer coisa na vida que deu errado. Perder um projeto, perder dinheiro, mas suportar um filho que deu errado, isso a gente nunca vai superar. Porque a gente vai ficar o resto da vida se perguntando o que eu poderia ter feito diferente, onde foi que eu errei. Aí os pais vêm falar pra mim assim, Vanessa, mas eu ponho ela de castigo, eu grito, eu ameaço, e funciona. E aí a gente vai avaliar qual é o resultado realmente que você tem. Porque se a criança deixou de fazer algo porque ela apanhou ou porque ela ficou de castigo, não é porque ela aprendeu algo, né? É porque ela ficou com medo, é porque ela ficou assustada. Já uma criança que deixa de fazer algo porque alguém se dedicou um tempo para explicar para ela, amorosa e respeitosamente, as consequências dos atos do que ela fez, é uma criança que está sendo de fato preparada para a vida. Todos nós queremos um mundo menos violento e mais amoroso, né? Acho que se perguntar para todo mundo, o que você quer? Paz, quero que meus filhos tenham liberdade de ir e vir. E agora a gente vai entrar no que realmente interessa e explicar os 3 Cs da educação positiva, que na verdade são o coração, né, a essência dessa abordagem que eu criei. E esses 3 Cs são o cérebro, a conexão e a cura. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A pergunta que não quer calar, né? Acho que a pergunta de 90% que eu recebo diariamente, as perguntas por que meu filho não me escuta? Você tem que entender como funciona o seu cérebro e o cérebro do seu filho. E aí agora eu vou fazer uma explicação assim bem didática. Então vamos supor que o meu braço aqui é a coluna vertebral. A palma da minha mão é o tronco cerebral, que cuida das funções vitais para a sobrevivência do corpo, como respirar e batimentos cardíacos. O meu dedão aqui, o meu dedão, ele representa o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é responsável pelas emoções, pela memória. E a parte de cima aqui do cérebro, tá vendo? Os dedos. A parte de cima do cérebro, eles são divididos em 2 partes. E aí tem o córtex e o córtex pré-frontal. A parte de trás do córtex, ela é responsável pela área dos sentidos. Então, o cheiro, o paladar. A parte da frente é o neocórtex. Ela é a parte que faz, onde, na verdade, todo pensar acontece. Toda a nossa parte racional fica aqui na frente. E é onde a gente consegue controlar, adivinha, o que está aqui embaixo. As emoções, né? Então, aqui no neocórtex, a gente controla as emoções, as relações, é onde a gente consegue ser flexível e é onde fica a nossa moral. Seu cérebro tá assim, você tá tendo um dia normal.
Aí alguma coisa acontece, por exemplo, você tá no seu trabalho e algo deu errado, o teu chefe vem brigar com você, e aí te ligam da escola do teu filho falando que ele tá sei lá, levou uma advertência, e aí você não consegue almoçar, você começa a ficar com fome. Adivinha o que acontece com o teu cérebro? Perde as estribeiras, ele faz assim, ó. Quando ele levanta, o seu cérebro, ele fica exposto, com toda a parte emocional exposta. Quando a parte emocional está exposta, adivinha o que acontece? Você não consegue tomar nenhuma decisão. Você não consegue pensar em nada. Nesse momento, nada que te falem vai processar. Você não vai processar. E aí, você precisa descobrir como você consegue fazer com que o seu cérebro volte ao normal. E aí você pode me perguntar, nossa, Vanessa, como? Não sei. Bem, e eu também não vou poder te dar essa resposta. Na verdade, você vai ter que testar e descobrir o que pode funcionar para você. Ouvir uma música, aí você vai relaxar, meditação, enfim, tem gente que joga um joguinho no celular. E aí, por que eu tô te falando isso, né? Porque, adivinha, o cérebro do nosso filho é igualzinho o nosso. Né? E aí, pensa, quando você tá lá no mercado e o teu filho quer porque quer comprar 3 chocolates e você combinou com ele um só, e aí ele começa a fazer o maior escândalo. E você fala, meu Deus, eu já falei, a gente combinou um só, por que você não me escuta? A mamãe tá falando, então a gente vai ter que sair daqui agora. Como que tá o cérebro do seu filho? Assim. E você acha que você falando 1000 vezes, mamãe já combinou com você, não é assim. Ele vai ouvir? Não, ele não vai ouvir. Por quê? Para ele te ouvir, ele precisa se acalmar. Então, não adianta. Enquanto o cérebro do seu filho estiver disparado, nada que você fale vai ser realmente processado pela parte racional. Aí você pode estar pensando aí, legal, Vanessa. E aí? Mas o que eu faço, então? É aí que eu vou te dar uma ferramenta muito poderosa, que é a ferramenta da pausa positiva. O que é a pausa positiva? Ela é, na verdade, o que a palavra diz, uma pausa. Então imagina assim, o seu cérebro tá assim e você precisa que ele se acalme, né? Que volte ao normal. O andar de cima se conecte com o andar de baixo. Você pode ensinar para ele que ele tirar essa pausa é positiva, né? E o que acontece? Algumas linhas de disciplina, eles usaram essa ferramenta como um cantinho da calma. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, cantinho da calma. Que pode ser também esse nome, né? Um canto para você se acalmar. Mas você tem que ter um cuidado, bastante cuidado de não tornar essa ferramenta um castigo. Porque você pode estar muito nervosa com o teu filho e falar para ele, olha, então, você está muito fora do controle e eu quero que você vá agora lá para o seu cantinho da calma para se acalmar. Se você falar assim, você está punindo ele. Você não, né? E, na verdade, o que você pode fazer é dar uma sugestão para ele. Falar assim, olha, eu tô vendo que você não tá se sentindo muito bem. Você gostaria de tirar uma pausa positiva? E aí você pode usar outro nome também, tá? Não precisa ser pausa positiva. Na verdade, com criança pequena, sabe o que funciona? Você criar um nome com ela. Você chega pro teu filho e fala assim, olha, sabe o que eu percebi, filho? Que às vezes a gente fica muito nervoso, a gente precisa se acalmar, sabe? Então, que tal a gente criar um espaço assim super legal, com coisas que você goste para você se acalmar. E aí tem criança que dá vários nomes legais para isso, sabe? O canto do espaço sideral, sei lá, espaço zen. Dependendo da idade, você vai conseguir, você vai optar por brinquedos, instrumentos, objetos que ajudem mais o teu filho. Se ele for um pouco mais velho, você pergunta para ele o que você acha que pode te ajudar a te acalmar, ouvir uma musiquinha, sei lá, um instrumento musical, alguma coisa desse tipo. E aí você cria esse espaço, né? E aí você pode, sempre que você vê que ele tá precisando se reconectar novamente com o cérebro, e você pode oferecer isso para ele, sugerir, né? Sempre como uma sugestão. Quem fundou essa teoria do cérebro foi o Daniel Siegel. E ele fala que na verdade você pode ensinar essa forma como o cérebro funciona, ele fez próprio para você poder ensinar para a criança também, que você pode ensinar isso para o teu filho. Então pensa assim, que quando o seu filho tiver a capacidade cognitiva de realmente compreender esse movimento, o que isso significa, e isso se dá geralmente por volta entre 3 e 4 anos, e agora eu vou falar para vocês
sobre o segundo ser. A conexão, ela é a base do ser humano. Nós estamos o tempo todo buscando por uma conexão com outro ser humano. Mas olha só, quando o seu cérebro perdeu o controle, né, quando ele fica sem conexão entre o andar de cima e o andar de baixo, a gente está desconectado, literalmente desconectado. E aí, como a gente consegue se reconectar? Então, primeiramente, como eu falei para vocês, usando a pausa positiva, né, essa ferramenta. Mas tem um outro jeito que você consegue se conectar, que é quando você se conecta emocionalmente com outro ser humano. E isso acontece quando a gente olha olho no olho, quando a gente faz afirmações de amor. E acontece principalmente quando a gente se toca fisicamente, a gente se abraça. Antes de você falar para o seu filho alguma coisa que você queira que ele entenda, sabe? Tipo, filho, você não pode fazer desse jeito, se jogar dessa forma no mercado. Ele não vai estar conectado para ouvir, né? Então, o que você pode fazer? Primeiro é se acalmar, fazer com que ele se acalme. E a segunda ferramenta que você pode fazer, você pedir um abraço. Essa ferramenta, ela é a mais poderosa. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai abaixar na altura dele, vai olhar nos olhos dele e você vai falar assim, filho, o mamãe tá precisando de um abraço. Muito provavelmente eles vão dar um abraço. Criança é muito difícil, né? Não dá. Mas, claro, pode acontecer do teu filho tá tão, tão imerso naquela turbulência de sentimentos que ele vai falar, não quero dar um abraço. E aí o que você pode falar é o seguinte, a mamãe tá precisando muito de um abraço, filho. Então, quando você estiver pronto, você me procura, por favor? E aí, provavelmente, dentro de um tempo, ele vai te procurar para te abraçar. E aí, depois dessa conexão, ele vai estar com o cérebro pronto, entendeu? Porque aí ele fez assim, com o cérebro pronto, e aí você pode falar o que você quer falar. E agora eu vou falar para vocês da cura. E aí, você pode se lembrar daquela pergunta que eu fiz, que se você se sente irritada, frustrada nos momentos desafiantes com seu filho. Lembra que eu falei, quando eu falei para vocês antes na parte da conexão, todo ser humano busca se conectar emocionalmente com outro a todo momento? Então, quem falou isso, quem estudou isso, foi o Alfred Adler. E ele afirma que todo ser humano, para ser feliz, ele precisa de duas coisas. Uma é se sentir aceito e se sentir que pertence, e a outra é se sentir importante. E que qualquer indivíduo que não tenha, né, essas duas necessidades sendo supridas, ele vai ter um mau comportamento. Quando ele tem, o seu filho, ele tem um comportamento desafiante, você fica frustrada, irritada, é muito provável que o que ele está precisando é uma dessas duas coisas. E aí agora é o que eu faço, te falar da outra ferramenta, da terceira ferramenta poderosa da educação positiva, que é o tempo especial. O que é um tempo especial? Na verdade, o tempo especial é um momento que você vai tirar para ficar com seu filho. Crianças menores de 2 anos, elas requerem muito tempo. E não tem idade suficiente para compreender o tempo especial. Então, na verdade, o tempo especial vai valer mesmo a partir de 2 anos. Antes dos 2 anos, você vai ter que dar muito tempo especial o dia inteiro, basicamente, né? Crianças entre 2 a 6 anos, elas precisam de pelo menos 10 minutos por dia. Mas quanto mais tempo você puder dar, melhor, né? E crianças entre 6 a 12 anos podem não necessitar de um tempo especial todo dia. Você que vai avaliar aí no seu dia a dia, mas pelo menos eu aconselho meia hora por semana, tá? E aí, como que funciona o tempo positivo? Você vai fazer um combinado com o teu filho. Você senta com ele e fala assim, filho, a mamãe quer passar um tempo especial com você. Se for todo dia, aí você vai ver aí de acordo com a idade. E você fala, olha, a mamãe tem todo dia 10 minutos pra gente ficar junto e fazer o que você quiser. Se você tem mais disponibilidade de tempo, se você tá em casa, trabalha em casa, enfim, o que pode te dar um resultado mais eficiente é você fazer o tempo especial em pequenas doses durante o dia. Isso é uma dica muito legal. Você fazer esse tempo especial antes dos momentos difíceis do seu dia. Sei lá, eu vou ter que ir no mercado, eu vou no mercado todo domingo, eu sei que é sempre dar o tempo especial antes do mercado. E também, uma coisa muito legal, é você fazer o tempo especial antes de datas especiais. Vai ter, sei lá, a festa de aniversário da bisavó de 90 anos. Você sabe que lá você não vai conseguir dar muita atenção pro seu filho e ele vai
ter essa necessidade dele não suprida. Ele vai esvaziar o tanquinho dele e ele vai precisar disso. Então, garanta que ele já vá para lá com o tanque cheio. Você pode fazer uma coisa muito legal, que uma das mães que eu fiz consultoria, eu sugeri essa ferramenta, e aí ela foi perguntar para o filho, e eles criaram um nome super fofo para esse tempo. Eles chamaram de tempo do coração. E não só isso, eles criaram um sinal não verbal para isso. Que eu dei essa dica, falei para ela, olha, por que você não cria um sinal? E aí, quando ele estiver começando a ter aquele comportamento, enfim, você tá vendo que ele tá precisando de você, você lembra ele que esse momento está chegando. E aí eles, como era o tempo do coração, eles fizeram um símbolo do coração. Então aí, toda vez que o menino começava a arrumar confusão com o irmão, ela falava, filho, daqui a pouco vai ter esse nosso horário especial. Ou nem falava, só fazia o gesto. Muito, muito legal, né? Então você pode criar o seu nome com o seu filho, do seu tempo especial, o tempo que vocês quiserem, uma coisa assim que vai ser única e ele vai lembrar pro resto da vida dele desses pequenos momentos, essa dose de amor diária que você deu para ele. Essas foram as 3 ferramentas, né, mais poderosas da educação positiva. E tem mais uma coisa que eu tive uma ideia aqui muito legal para vocês hoje, para ajudar vocês a colocarem essas ferramentas em prática. No sábado eu vou mandar para vocês por e-mail uma tabela que chama Diário de Bordo. Essa tabela vocês vão poder ir anotando diariamente os desafios dos seus filhos, o que aconteceu, o que você estava sentindo, qual ferramenta que você usou e qual o resultado que você obteve. Isso é muito, muito poderoso, porque a gente, na loucura de paz, no dia a dia, você perde a noção do que funciona, do que não funciona, e você não tem esse tempo para parar e refletir. E aí eu aconselho você a pegar, imprimir essa tabela e colocar lá na sua geladeira, num lugar fácil, assim, para você lembrar. Às vezes, entre, enfim, uma atividade e outra, você vai lá e anota uma coisa que você lembrou, para você, enfim, criar o hábito de fazer isso e poder refletir sobre como que está indo o uso das ferramentas. E agora eu vou trazer algo muito especial para vocês. Eu te dei a base inicial de todo o conceito de educar com amor e respeito, mas além desses conceitos e ferramentas, essa educação, ela requer que você coloque isso em prática. E eu te garanto que se você colocar em prática o que eu te falei aqui hoje, o teu filho vai te escutar. Mas a educação positiva, ela tem várias ferramentas transformadoras. Eu acho assim, eu não cheguei a contar, mas eu tenho uma média de 70 ferramentas. E às vezes, uma ferramenta que funciona num dia não funciona no outro. Você pode estar me perguntando, mas por que, Vanessa? Porque o seu filho tem níveis de necessidade. Então, algumas ferramentas vão atingir um nível da necessidade dele, que às vezes é um nível ali super superficial. Só que às vezes ele tá num dia que ele tá num nível lá profundo, que ele precisa de muito mais ferramentas. E aí que você precisa conhecer outras ferramentas. E aí, para as pessoas que se interessam e que querem se aprofundar nisso, eu criei um curso que se chama Educação Positiva Essencial. É um curso online que vai ter o meu acompanhamento, porque você vai poder entender os conceitos, você vai usar as ferramentas e aí vão aparecer dúvidas, muitas delas, né? Você vai poder testar na prática, no seu dia a dia, vai ver o que funciona e você vai poder tirar dúvidas comigo nos webinários mensais que eu vou dar ou por e-mail também. Esse curso, ele tem 4 módulos que vão te dar as ferramentas transformadoras que você precisa para criar os seus filhos felizes. E também teremos, como bônus, 6 webinários de perguntas e respostas, um por mês. O curso vai começar dia 15 de março, é onde a gente vai entregar o primeiro módulo, e aí cada módulo vai ser entregue por semana. E você vai poder ter acesso ilimitado a esses 4 módulos por 6 meses. O primeiro webinário de dúvidas, de perguntas e respostas, ele vai acontecer depois que eu entregar todos os 4 módulos. Que aí você vai conseguir concluir a sua linha de raciocínio, conhecer as principais ferramentas, poder colocar em prática com o seu filho, e aí a gente abre para uma conversa, aí você vai estar cheio de dúvidas, e aí a gente vai conversar bastante sobre isso.
E o legal, né, do curso ser online é porque você vai poder ter a flexibilidade de estudar. Antes eu estava dando um curso workshop presencial e era muito difícil para as mães conseguirem ir, porque eu vou deixar meus filhos com quem, para onde eu vou. Lembra que eu falei para vocês do diário de bordo, que eu vou mandar um e-mail no sábado? Você pode ir fazendo o diário todos os dias até o dia 15 de março. E aí, quando começar o curso, você já vai ter um panorama desses 15 dias de como que está funcionando isso com o teu filho. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho de cada módulo. No módulo 1, você vai descobrir qual é o seu estilo parental. A gente tem um estilo aí que a gente educa, que às vezes a gente nem tem consciência do qual é ele, por que ele é e como ele é, né? Você também vai ficar consciente dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. Como esses pontos, eles te influenciam na hora de educar os teus filhos. No módulo 2, que vai ser entregue dia 22 de março, esse módulo você vai aprofundar ainda mais como o cérebro do teu filho funciona. Você vai entender o porquê você fala 1000 vezes, ele não te escuta. Você vai aprender muitas outras ferramentas, além da que eu dei hoje. E você vai descobrir como você pode se acalmar e ensinar o seu filho a se acalmar nos momentos de crise. No módulo 3, você vai entender ainda mais a importância da conexão para o ser humano. Você vai entender tudo o que você precisa saber e fazer para que o teu filho te escute. E no módulo 4, você vai conhecer algo realmente inovador. Você vai descobrir o porquê elas fazem o que fazem e por que elas se comportam mal. Você vai conhecer as principais ferramentas transformadoras da educação positiva. E aí, quando chegar no final do módulo 4, que você tiver todas essas ferramentas transformadoras que vão te ajudar a lidar com as situações, você vai começar a ver como que a sua relação com o seu filho está mudando. E isso que é legal você ir acompanhando com o diário de bordo, porque isso vai ser também visualmente, né, concreto. Ao adquirir o curso de Educação Positiva Essencial, você vai poder aprofundar ainda mais o que você conheceu hoje. E agora, você pode me perguntar, né? Quanto que um curso desse vai te custar? Quanto vale a sua relação com o teu filho? Quanto vale uma ligação do seu filho daqui a 20 anos? E eu te garanto que o curso vai se pagar sozinho. O investimento nesse curso de Educação Positiva Essencial é de apenas R$ 627. Ou em 10 vezes de R$ 71,60. E para você se inscrever agora, é só você acessar vanessagalvani.com.br/inscrição EPE, que é Educação Positiva Essencial. Quando você comprar o curso, você vai ganhar também 3 bônus. Primeiro é uma aula para perguntas e respostas comigo ao vivo, uma vez por mês, durante os 6 meses que você vai ter acesso. O outro é a comunidade exclusiva que você vai fazer parte no Facebook, onde você vai poder encontrar pessoas que estão na mesma busca que você, que estão querendo quebrar o ciclo e fazer diferente do que os nossos pais fizeram com a gente, né? E também tem um outro bônus, que é a minha caixa de ferramentas, com as melhores ferramentas de educação positiva que eu uso aqui em casa. Se o teu filho não te escuta, se ele não coopera, ele não faz o que você precisa que ele faça, é porque provavelmente você não está conseguindo o resultado que você quer. Então você precisa fazer algo diferente do que você está fazendo, né? Se você colocar em prática as ferramentas transformadoras que eu ensino na Educação Positiva Essencial, e mesmo assim você não tiver nenhum resultado com o seu filho, aí você pode me mandar um e-mail que eu vou te devolver todo o seu dinheiro. Então, faça o que for possível, a mudança que você quer hoje, seja a mudança que você quer ser no mundo. E é isso, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu encerro essa nossa aula com muita gratidão, muito amor no coração, de saber que eu pude contribuir um pouco com vocês, com a vida de vocês, e agradecer profundamente por vocês estarem aqui comigo, por ter compartilhado um pouco desse tempo tão precioso, que é o pouco tempo que a gente consegue ter livre, né? Qualquer dúvida, vocês podem se inscrever, vanessagalvani.com.br/inscrição EPE, e eu estarei esperando vocês no dia 15 de março.